Olá, olá. Oi, Tati, oi, Pri, tá todo mundo entrando. Helena já entrou, vamos esperar mais um pouquinho pra gente começar. Joyce entrou. Peraí que eu não sou craque aqui, tá, gente? Tô tentando me organizar aqui. Vamos convidar a Helena agora. Vamos aguardar a Helena aceitar. Olá, Oi, tudo Tati, bem? tudo bom? Olá, olá. Oi, Clau. Oi, Sandra. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. A gente já vai começar, né? Hoje a gente escolheu fazer um pouquinho mais tarde, que a gente sabe que principalmente para as mães é um bom horário, né? Que já deu tempo de cuidar dos filhos, dos pequenos, quem trabalha já deu tempo de dar uma descansadinha para a gente começar o nosso bate-papo. A Helena é uma querida da nossa equipe, é a nossa psicóloga, ela é especialista em adolescentes e adultos. E vamos ver se eu acerto. Ela segue a abordagem fenomenológica, não, fenomenologia Resume, Tati. existencial. É Fenou, muito difícil. pronto. É Fenou. um trava-língua. Todo mundo que me pergunta, eu falo, nunca sei. Gente, eu não sei, é uma abordagem demais, mas eu não sei falar. Relaxa. Então, pode falar, Helena, pode se apresentar melhor aí do que eu. Tá bom. Bom, gente, boa noite. Obrigada pela presença aí de todos, pelo convite da Tati, né, pela nossa parceria aí querida e pela Helper, né? E assim, a sexualidade é um assunto que já me interessa há muitos anos, né? Na verdade, eu comecei a estudar sobre a sexualidade na terceira idade e fui ampliando, ampliando, ampliando até chegar na sexualidade na infância e na adolescência. E aí, quando a Tati começou a pensar nas lives, né? Eu já me propus a falar sobre isso que eu gosto e que eu acho muito importante. E aí calhou de ser numa semana, né, muito tocante em relação a esse assunto, né, Falada, né? muito debatido, e a gente vai falar bastante disso também, né, ao longo da live, porque quando a gente pensou, isso não estava em pauta, né, tanto assim, mas cabe a nós, claro, como profissionais da saúde, o nosso papel é falar disso também, né? É um assunto que, assim, eu sempre brinco, a Helena já cansou de escutar, eu falo que é um assunto infalado, né? Ninguém gosta de falar, mas a gente sabe, como profissionais aqui, tanto terapeutas como da área da saúde, a importância que é falar desse assunto com os nossos filhos, né? Sim, sim, Então isso vamos lá. mesmo. A gente vai começar, a gente tem Né? uma listinha de perguntas, mas quem estiver assistindo pode perguntar, fica à vontade. Eu vou falar que eu não sou especialista em lives, então assim, eu vou tentar lendo aqui, a gente vai se organizando durante as perguntas, tá bom? Então a gente vai Tá, começar assim. Qual é a diferença de sexualidade e sexo? tá. Vamos lá. É bom começar por aí, porque eu acho que já derruba alguns tabus e alguns preconceitos, né, que a gente sabe que existem, né, em relação a esse tema. Uhum. Bom, a sexualidade é um conceito bem amplo, né, e ela faz parte da nossa vida desde quando a gente nasce, na verdade, né? Por quê? Porque a sexualidade, ela é uma energia que nos move, né, que nos movimenta para o amor, para o contato, para a intimidade, para a afetividade, né? E ela faz parte, ela faz parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Então é um conceito bem amplo, porque na verdade tem a ver com o jeito de ser homem ou mulher no mundo, né? E Uhum. isso é muito amplo porque envolve o ser humano enquanto um ser físico que tem um corpo, um ser
psíquico, que tem emoções, sentimentos, e um ser social, inserido numa cultura, numa sociedade. Então, a sexualidade é o tempo todo permeada por tudo isso. Já o sexo é uma parte, né? É a parte, digamos, concreta, né? Porque o sexo em si, ele é o contato físico ou virtual, né? Com o objetivo de sentir prazer, excitação, orgasmo, né? E ele tem a ver, claro, com os 5 sentidos nossos e com a imaginação, né? Então, ele como é que eu posso dizer? O sexo faz parte da sexualidade, mas ele não define a sexualidade como um todo. Além, claro, do sexo masculino, feminino, né? E assim, e a noção de que o sexo é uma prática da vida adulta, né? Que começa a ser experimentado na adolescência, mas ele é uma prática da vida adulta. Esse conceito é fundamental. Eu acho isso perfeito, porque daí a gente quebra aquela visão que a gente tem, que falar de sexualidade é falar de sexo, né? Isso. Porque a dificuldade de nós pais é, vou falar de sexualidade. Como eu vou falar de sexo com meu filho? São coisas diferentes. Isso mesmo, Tati. Né? Então, com isso, ampliando esse conceito, né, a gente está falando não só de sexo, mas está falando de vários outros pilares da sexualidade que a gente vai falar aí conforme a gente for conversando, né, que permite que os pais, né, consigam se sentir mais à vontade para falar disso. Tá. E aí, pensando nisso, nessa diferença, então a gente não vai falar sobre sexo, a gente vai falar sobre sexualidade. Por que a gente deve falar sobre sexualidade com os nossos filhos? Em primeiro lugar, porque faz parte da vida, desde o nascimento. Então, assim como a gente educa os filhos, né, para se alimentar direito, para estudar, né, para poder ser autônomo e um dia poder andar na rua sozinho, ter autonomia para várias coisas, para várias situações da vida, a sexualidade é uma delas, né? Então, daí a importância. E, né, eu acho que pensando no momento que a gente está, eu acredito, já acreditava e acredito cada vez mais que quanto mais a gente considerar a educação sexual, né, algo que precisa fazer parte da nossa sociedade, menos a gente vai ter que discutir sobre abuso sexual e sobre aborto, né? Então, quanto mais a gente falar de educação sexual com os nossos filhos, ou nas escolas, ou no mundo como um todo, menos a gente vai ter estes debates tão cruéis, né? Sobre assuntos tão delicados, né? Então, eu acredito... Oi, Tati. Mas é tão difícil. Para mim, eu sou mãe de 2 e eu confesso, para mim é muito difícil começar esse assunto com a criança. É por conta da nossa educação também, porque a nossa geração não foi educada para falar de sexualidade. Sim, e não só isso, Tati, mas tem uma coisa que eu acho que eu sempre costumo falar, assim, que a gente quer falar de sexualidade como nós adultos entendemos sexualidade. E não é assim para a criança. Essa compreensão do adulto em relação à sexualidade e a vivência disso na vida dele não chega perto do que é para a criança, né? Então, na verdade, a gente tem que se despir dessa construção toda nossa de adulto, né? Para entender que para a criança não é desse jeito que a gente entende. Né? E encarar uma pergunta da criança que seja no que ela está perguntando, se limitar exatamente ao que ela está perguntando, né? E aí, a partir disso, a gente vai entender que o prazer infantil, ele não tem o caráter erótico, né? Então, quando a criança, na brincadeira, mexe na parte íntima do amiguinho, ou a criança, quando pequena, se masturba em casa, alguma coisa assim, não tem o caráter que para nós tem, né? Aquilo é, para ela, sem erotismo. É um prazer, né? Em relação a ela com o próprio corpo, e a curiosidade... Isso.
né? A masturbação infantil é uma forma de conhecer o próprio corpo, né? E em relação ao amiguinho, também é a exploração, né? Mas claro que aí, né, em tudo isso que eu tô falando da masturbação infantil, da brincadeira de amiguinho, de mexer na parte íntima do amiguinho, eu entro no que eu considero que é fundamental a gente pensar. São 3 pilares que eu falo da sexualidade para falar com os filhos. Um deles, a noção de intimidade, né? Então, deixar claro para a criança, desde muito cedo, que ela tem partes íntimas, né? E que o amiguinho também, as pessoas também têm partes íntimas, e que não é para tocar na parte íntima do amiguinho, né? Ou qualquer pessoa, exceto pai, mãe, qualquer cuidador que seja da criança, também não pode tocar na parte íntima dela, né? Então, de uma forma lúdica mesmo, falar para a criança que aquela partezinha que fica coberta, que fica guardada na calcinha, na cuequinha, tal, não é para ser tocada, né? E aí, deixa eu só te interromper. Falando disso, eu ouvi, não sei se seria a maneira adequada, mas eu achei muito legal nessa onda que vem vindo essa semana. Então, tem várias dicas de como abordar esse assunto, tudo. E uma das dicas de uma profissional, ela falou: olha, quando for dar banho no seu filho, fala: dá licença, filha, eu vou limpar a sua vagina. Dá licença, filho, eu vou passar sabonete no seu bumbum. Porque eu acho muito. A gente lê tanto. Eu estou até aqui com uma porcentagem que eu fiz lição de casa para falar com você. Então, tem uma porcentagem aí do Ministério da Saúde de crimes de abusos sexuais em crianças. Tem lá mais ou menos uns 70%. Desses 70% no ano passado, 6% era de pessoas que não eram conhecidas, não eram da família. O resto, a maioria, a gente sabe que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa. Então, assim, quando a gente fala, não sei se eu estou errada, mas eu penso assim, quando eu falo assim, ai, filho, qualquer um não pode encostar em você, mas o papai e a mamãe pode. Mas a gente sabe que tem pais e mães que, infelizmente, fazem, né, praticam o abuso. Então, eu acho, não sei, achei essa dica incrível da gente falar, olha, sempre que alguém for mexer em você, né, como mãe, papai, vai pedir licença, tem que ser uma maneira diferente de mexer. Tem alguma dica para a gente falar para esses pais? não necessariamente, não, né, Tati? Não tem porque, na verdade, né, a criança precisa ter, claro, ela precisa confiar, né, em pai e mãe, né, Tati? Então, a gente não pode, né, partir desse princípio, né? O que a gente tem que trabalhar, claro, né, e aí é outro ponto, é a questão da segurança e da confiança que a criança precisa sentir dentro de casa, com os pais, né, para falar de qualquer coisa que a incomode, né? Porque a gente não pode entrar, né, considerar que um pai ou uma mãe vai fazer, ou qualquer pessoa da família muito próximo, digamos, né, vai fazer isso. Né? Mas a gente tem que deixar claro, sim, que pai e mãe estão ali para cuidar da criança e são eles quem podem mexer nessas partes, né? E médico mesmo, só na presença de pai e mãe, né? Mas claro que a gente sabe que tem crianças que têm que cuidar, né? Tem pais e mães que precisam deixar o filho sob cuidados também, né? Tá. Então, assim, aí a questão é maior, porque não, né? A gente não consegue controlar tudo. A gente tem que estar atento para tudo, na verdade, né? Então, e aí essa questão da intimidade, né, de falar das partes íntimas, nomear as partes íntimas desde muito cedo. E aí pode ser pequena já, principalmente eu acho que é a partir do desfraude. Né? Porque no desfraude tem todo o lidar com o controle do xixi, do cocô, e aí você vai nomeando aquelas partes íntimas, mas antes mesmo, né? Quando a criança ainda usa fralda, né? Na hora de limpar, pode já ir nomeando aquela parte íntima que você está tocando, né? Para que a criança tenha noção de que aquilo pertence a ela e que só papai e mamãe é quem podem tocar, né? Então, o conceito da intimidade, né? O conceito da privacidade,
né? É outro pilar básico para a gente falar de sexualidade com os filhos, né? Porque assim, ele tem que ter a noção de que o corpo dele, né, é algo que ele precisa cuidar, né? Então, não é algo que ele vai ficar mostrando para todo mundo, né? Mesmo a criança com a sua necessidade de masturbação, que acontece, e muitas vezes desde muito pequeno, né? Não cabe punir a criança, isso não é algo que não deve ser feito, né? Até porque, lembrando, não tem o caráter erótico, né? É de exploração do corpo. Então, assim, explicar para a criança mesmo, né, que sabe que é gostoso, mas que é algo que ela precisa fazer, que ela não pode fazer na frente de todo mundo, né? É algo que ela pode fazer no quarto dela, né? Então, introduzir com isso o conceito de privacidade, né? E aí a noção, que é o terceiro pilar, que é a noção de respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro, né? Tanto a intimidade quanto a privacidade levam para o conceito de respeito, né? Então eu não preciso mostrar o meu corpo, deixar o meu corpo exposto e não vou ficar tocando o corpo do outro sem a permissão dele, né? Com esses três pilares, né, falando disso ao longo do desenvolvimento da criança, em todas as situações que a criança vai vivendo em relação à própria sexualidade, ou mesmo quando surgem as perguntinhas, né, que a gente vai falar disso também, né, quando surgem aquelas perguntas que a gente fica, né, perdido de como responder, como pais, é importante sempre a gente pensar nesses três conceitos. Em todas as respostas, de alguma forma, a gente vai estar passando por isso e por aquela questão que eu disse lá no início. A prática sexual é algo da vida adulta, né? A curiosidade da criança pode haver, mas ela precisa entender que isso vai ser lá na frente. Ela não vai viver isso agora, né? Então, assim, com esses três pilares, eu acho que a gente vai dando esse contorno para a criança em relação à vivência da sexualidade, né? E a outra coisa, né, que a gente não pode desconsiderar nos dias de hoje, é o acesso fácil, né, a conteúdos eróticos, né? Então isso está aí para quem quiser ver, né? E cabe realmente, né, aos pais ter muita atenção e muito cuidado nessa exposição, né? Por quê? Porque eles não têm maturidade para lidar com o que eles vão ver, né? Eles não conseguem, como crianças e nem mesmo como pré-adolescentes, como adolescentes, eles não têm maturidade emocional para lidar com o que é mostrado ali. Primeiro que o que é mostrado ali é totalmente idealizado e fantasiado, né? E muito discrepante de uma realidade de vivência sexual que seja, né, em qualquer nível, né? Eu acho que qualquer idade tem que ser supervisionada. O uso da internet, principalmente hoje em dia, tem que ser. A gente entende aí que na quarentena nós pais liberamos um pouquinho mais esse uso, mas tem que ter uma supervisão. Não dá para deixar a criança no YouTube, em sites liberado aí, porque no próprio YouTube a gente sabe que está assistindo lá Galinha Pintadinha, de repente aparece um comercial, um link que a criança vai clicando e vai indo para sites que a gente só vai saber depois, Sim. né? Acho que tem que estar sempre ouvindo perto, não dá para deixar a criança sozinha. Isso, né? E aí a gente sabe, né, que no meio da loucura diária de cada família, né, ainda mais agora, mesmo estando em casa e tal, né, são muitas as demandas em cima dos pais, em função do ensino online e tudo, né? Claro, os pais estão cansados também, né? Mas assim, cabe ao adulto fazer isso, né? Cabe a pai e mãe. Eles são, né, os adultos da história, então eles que precisam cuidar disso. Eu acho que é ter consciência do perigo que é a rede social, né? Esse mundo digital, né? Eu acho que ter consciência do perigo. Então, assim, a gente sabe, eu sou uma mãe que sou super corrida, minha filha está na online, eu estou atendendo um paciente, mas eu supervisiono a internet dela. Eu não consigo na hora, depois eu vou olhar e vejo o histórico, né? Quando tem algum site que eu chamo a atenção. Não estou falando que eu sou perfeição,
em monitorar, mas eu acho que se a gente tem a consciência do perigo que é, a gente começa a dobrar um pouquinho mais essa atenção, né? Sim, sim, porque com a criança a gente precisa fazer isso, né? Claro que com o pré-adolescente e o adolescente isso vai se limitando ainda mais, né? Por causa do contexto. Mas aí a importância do diálogo, né? E de orientar mesmo sobre desconhecidos na internet, sobre essa troca de mensagens, né? Sobre os canais que são usados, as formas como eles são abordados, né, por pessoas desconhecidas, seja em jogo, né, porque isso acontece, nos próprios jogos tem canais de comunicação, né, entre eles e tudo, então essa orientação é fundamental, Só quero né? voltar um pouquinho, que você falou de nomear as partes íntimas, a Tati perguntou, é saudável, recomendado usar os apelidos, pipi, pepeca, etc., ou desde cedo a gente tem que usar o nome correto? Então, isso é uma questão, né? Tem profissionais que falam que tem que dar o nome correto. Eu acho que assim, eu sou muito de cada família ver o que é bom para si, né? Então, eu acho que é um assunto que já tem tantas questões envolvidas, né? Que quanto mais de acordo com a linguagem da família ficar, né? E de encontro, melhor, né? Mas claro que também tem que se explicar que piu-piu, é pênis, né? Para a criança também não ficar perdida. Ela vai ter isso lá na escola, lá no Fundi 1, mas também orientar isso, né? Que a pepeca é a vagina, que né, o nome é vagina, né? Então, assim, mas claro que deixar de uma forma que a família se reconheça naquela linguagem, entende? Eu acho que é nesse sentido. Eu vejo muito assim, né? E aí, assim, né? Quando eu falo dessa questão, né, de família, da linguagem da própria família, né? A gente tem que pensar que, assim, pensando, né, na questão de abuso sexual mesmo, e aí falar disso, né? A prevenção qual é, né? Se é que a gente não precisava ficar prevenindo isso, mas a gente tem que falar disso. A prevenção inicial é fortalecer o diálogo mesmo, dentro de casa, né? Não só para falar disso, mas e não só em relação à sexualidade, fortalecer o diálogo como um Tudo, todo, né? para promover segurança e confiança para a criança poder falar em qualquer situação, não só no caso de um abuso, né? Mas eu fortalecer este diálogo é fundamental para isso, né? Junto com essa que a gente estava falando antes, de nomear as partes íntimas desde muito cedo, para que a criança introjete essa noção da intimidade e do respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro, né? A partir disso, né, com esses pilares que eu falei lá atrás, né, é muito importante as famílias também respeitarem, por exemplo, quando a criança disser não para alguma situação, Ouvir a né? criança, né? Porque a gente tem a tendência, né, a convencer as crianças, né, em determinadas situações, né? E quando a gente consegue ouvir o não da criança, a gente pode começar a ficar mais atento para o que está por trás disso, Sabe o né? que eu acho, Helena? Que eu super concordo com a sua fala. E eu fui muito crucificada por fazer isso que você está falando. Todo mundo, Uhum. a maioria que está aqui hoje, conhece a minha história e conhece a minha filha. Minha filha mais nova é extremamente reservada, ela não beija, ela não entra nos lugares, ela não fala oi. Hoje ela já é outra, ela foi abduzida e me devolveram outra Mel. Mas, no começo, há 3 anos atrás, né, mais ou menos, ela Sim. não falava oi para ninguém e não beijava. E, para mim, tudo bem, porque eu entendia o desespero, a fobia que ela tinha de entrar em público. E todo mundo falava, não, faz ela beijar fulano, fulano tá com ela. E aí, uma vez eu falei, eu não vou fazer minha filha beijar. Porque assim, a gente está ensinando que ela tem que respeitar o próprio corpo, não sei o quê, e eu vou forçar que ela beije alguém, ou que alguém chegue, agarre ela, pegue ela no colo. Eu acho que vai muito
contra o que a gente fala, né? E, só que a gente faz isso, eu não faço porque assim, eu vivi isso com a minha filha, essa dificuldade, e ela passava mal Uhum. mesmo. A cozinha estava branca, a cozinha gelada, de ter que chegar num ambiente cheio de pessoas. Mas eu vejo Sim. amigas minhas, e uma amiga até falou, Tati, o que você está me falando? Eu sempre fiz com a minha filha. Né? Então, assim, a gente fala que Uhum. a gente faz toda essa questão da sexualidade, conversa com os nossos filhos, mas quando chega numa festa da família, a gente vai contra tudo isso que a gente está falando, por uma questão social, que o nosso filho tem que ser educado. Eu acho que, assim, educação é uma coisa, ele tem que ser educado sim, mas a gente tem que respeitar. Não é toda criança que sai beijando todo mundo, que sai falando oi, e também não é todo momento que essa criança está afim de sair beijando todo mundo. Né? Não sei se Sim. está certo a minha linha de pensamento. Sim, Tati, até porque você percebe que no caso da Mel, né, quer dizer, é como um todo, né? Então, Uhum. assim, é o comportamento dela como um todo, né? Agora, é diferente de uma criança, né, que não tem questão nenhuma com cumprimentar as pessoas e tal, e aí você percebe, por exemplo, que ela não, que tem algum adulto ou alguma pessoa que ela rejeita, né? Então, também dá compreensão, dá respeitar isso, né? E Uhum. ter atenção também, É, né? o porquê Porque ele fez aquele plano em especial, né? Também tem isso. isso, né? Então, assim, essa atenção toda, não só, né, para respeitar o não, né, para se policiar para respeitar o não da criança, como também para ficar atento quando ela rejeita alguma situação ou algum adulto, seja ele da família ou próximo, né? Porque a gente sabe que o índice de abuso sexual, né, como você mesma falou, né, é, é enorme, né, em relação a familiares, né? Então, assim, e a gente não passa pela cabeça dos pais, né? É. Mas essa atenção faz, né, esse respeito para a criança. Aproveitando esse seu gancho, eu acho que seria legal a gente falar quais são os indícios, né? Não querer Uhum. cumprimentar determinada pessoa. O que mais? Hum. Então, né, Não é, eu isso sei que daí. não é uma regra, né? Mas eu acho que a Uhum. criança, apesar de ser muito difícil de ver, que eu acredito que são sinais muito sutis, mas a criança, ela vai apresentando em alguns momentos determinados aí que alguma coisa tá errada. Sim, e até porque a criança, né, quando realmente é vítima de abuso, né, ela vai apresentar alterações de comportamento, Tati, né, que vai desde introspecção, então a criança passa a se fechar mais, uma criança que não era assim, uma irritabilidade, o sono começa a ficar mais instável e totalmente perturbado, ela pode voltar a fazer xixi na cama, a ter pesadelos, né? E além disso, claro, mudanças de comportamento na escola, problemas de rendimento escolar, né? Isso são indícios também, né? Que muitas vezes, né? A gente ouve que, né? Por exemplo, o caso da menina de 10 anos, né? Foram 4 anos ali, né? Então, assim, né, claro que não se cabe agora, né, o que aconteceu ao longo desses 4 anos e tal, mas o que essa menina, né, estava expressando de alguma forma e não se conseguiu ver, né? Então, ser mais sensível para isso, porque isso está mais próximo do que a gente pode imaginar, né? Porque a gente fala e acha que isso está muito longe da gente, né? E isso não está restrito a uma classe social, não está restrito a uma faixa etária, né? Isso Eu vou te está falar, aqui. Helena, que assim, de 2 anos para cá, eu me surpreendi aqui na nossa clínica, ao nosso redor, né? O tanto de casos de abuso que nós tivemos. Assim, muitos a Sim. gente não conseguiu comprovar, mas assim, tem alguns que é nítido, né? Que a criança está Aham. gritando por socorro, mas também tem alguns que eu sei, eu falo por experiência, por conhecer pessoas muito próximas, que é imperceptível. A criança até Aham. dá indícios, mas são muito sutis e esses pais não conseguem perceber. Então, acho que já que a gente entrou nesse assunto, assim, quando foi confirmado o abuso, o que fazer? Porque assim, eu acho que a primeira coisa, vou falar com a minha mãe, primeira coisa a gente se cuida.
eu fui errada, eu não vi, eu não cuidei da minha filha direito, só que a gente sabe que tem casos que esses pais não viram. Voltando no assunto dessa menina, que é o que está em alta, não tem como a gente não falar, eu até comentei aqui na clínica hoje que eu escutei de uma pessoa que disse, mas gente, desde os 6 anos até os 10, como essa menina nunca contou? Por quê? Porque ela tinha 10 anos. Ela é uma criança, pelo menos é o que eu acho. E assim, eu acho que em casos de abusos, tem aqueles abusos que ameaçam pai e mãe, que ameaçam a própria criança. Exato. Tem aquelas ameaças muito sutis que a criança não consegue verbalizar, mas que é uma ameaça, não é? Então, acho que é legal a gente falar o que fazer quando esse abuso aconteceu, né? Porque eu acho que é importante acolher essa família no geral, né? Não estou falando do abusador, mas essa mãe ou esse pai que descobriu que o filho foi abusado, essa criança que foi abusada. Sim, sim, né? Tomar todas as medidas necessárias, não só de proteção à criança em primeiro lugar, né? E aí, criminalmente também, né? Fazer o que achar necessário, é claro, né? Eu acho que é necessário fazer algo, né? Mas circular essa criança de todos os cuidados e principalmente de muito. Deu uma travadinha, né, Helena? Volta, Helena, pra gente. Tá travando aí também? Acho que foi só pra mim. Vamos esperar um minutinho, gente. A Helena vai voltar. Tá travando para todo mundo? Ih, a Helena caiu, gente. Volta, Helena, por favor. Vamos colocar a Helena de novo. Só um minutinho, que ela vai voltar, tenho certeza. Travou, Cláudia. Ela tá voltando. Volta, Helena, por favor, para a gente terminar nossa live. Vamos esperar um minutinho, que tem muitas perguntas ainda aqui. Vocês estão perguntando e eu estou escrevendo aqui, tá? Para eu não me perder e não deixar. Pri, a sua pergunta já é a próxima. Fica tranquila que a Helena vai responder. A Helena acho que entrou. Enviar uma solicitação. Entre, Helena, por favor. Caí. Voltou. Estou me levantando aqui. Aí, ó, levantaram até uma hashtag Volta Helena, adorei, Lu. Então, falando, para mim, você travou na hora que você falou que circular essa criança e aí travou. tá. Primeiro, circular essa criança com todo o suporte e todo o amor necessário, né? Isso é fundamental, que eu acho que é o que mais dói no meio de tudo isso que a gente viu nessa última semana, né? Então, porque uma coisa que também é muito importante de colocar para as crianças, que é assim, a necessidade de qualquer coisa que ela se incomode, que ela viva de situação incômoda com alguém, né? Que ela procure alguém de confiança para falar, né? E que mesmo que essa pessoa que ela procurou primeiro não dê atenção para ela, né? Que ela procure outra pessoa. Claro que a gente fala primeiro isso com pai e mãe, né? Mas às vezes nem, né? O pai e a mãe também, por condições próprias, emocionais, não consegue dar conta disso, né? Mas que ela procure outra pessoa de confiança para quem ela possa falar, né? Então, porque assim, porque a criança tem que ter a noção de que o errado ali é o adulto, ela não é a errada, né? Ela não é a errada, ela não tem culpa pelo que aconteceu, né? Eu acho então, muito importante o que você está falando, Helena, porque assim, eu conheço pessoas, adultos, que sofreram abuso e carregam, é um trauma, eu acredito que é o resto da vida, por mais que você faça tratamento, é o resto da vida.
Só que a maioria, acho que 90%, não sei, tô chutando aí uma porcentagem, Aham. desses adultos se sentem culpados pelo abuso. Quando o Sim, culpado é um abusador, né? sim, Então, eu acho que isso sim. é muito, muito importante. A gente mostrar para essa criança que ela não foi culpada. Quem está errado é aquele adulto. É o adulto, né? Ela ter essa noção de que ela não fez nada para provocar aquilo, né? E que mesmo que ela tenha vivido aquilo, não foi porque ela quis, né? Mesmo que, porque a gente sabe, né, que os abusadores chantageiam, ameaçam, né? Ou trocam, né? Dão coisas que Outro, criança né? gosta, né? Dão coisas que criança gosta em troca, né? E a criança se sente culpada às vezes por isso, né? Ou se sente, né? Não querendo que algo aconteça à família, né? Mas deixar claro para a criança que ela não tem culpa por isso, não era a responsabilidade dela, né? E mesmo, né, no caso que a gente tanto ouviu, quer dizer, né, uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos que ficou grávida, né? Ok, ela ficou grávida porque então ela já tinha tido uma menstruação, tá? Mas Uhum. isso não faz, não deixa de ser uma criança. Ela só tem 10 anos, né? E uma criança não tem como seguir com uma gravidez, né? É um Não tem nem risco corpo para ela, para ela não isso, tem né? corpo, exato, né? Ela não tem corpo para isso. Por mais que ela tenha ficado grávida, né? Ela não tem estrutura para colocar uma criança no mundo, né? Então, o trabalho, né, é longo, né, diante de um acontecido desse, né? Mas assim, né, é muito amor agora para ela seguir, né? Eu acho que a nossa parte aqui é mandar mesmo boas energias e cada um com a sua crença em suas orações, porque eu acho que essa Sim, menina vai precisar de muita, muita oração aí para continuar essa caminhada que ela começou, né? Que sim, não é fácil. sim. Vamos continuar com as nossas perguntas, que tem muitas. A próxima pergunta é: como iniciar e se devemos iniciar ou esperar o interesse da criança sobre sexualidade? Mas aí eu já vou juntar com a Pri Coelho, que perguntou. Já vou juntar com a minha pergunta, que é: qual a melhor idade para introduzir esse assunto? Então, a gente Aham. inicia, espera que a criança tenha interesse, e qual a melhor idade para isso? Tá. Então, como eu tinha falado antes, né, aquela questão de nomear as partes íntimas pode começar desde muito cedo, né? Então, desde realmente quando, né, porque no primeiro ano de vida da criança, claro, né, é mais o carinho, é o cuidado, né, é o suporte às necessidades fundamentais de qualquer bebê, né? Isso já vai promovendo segurança para a criança, para o bebê, né? E vai propiciando essa experiência, né? De sexualidade, né? Segura, né? Porque o cuidado com o bebê já no primeiro ano faz parte da vivência da sexualidade desse bebê, né? É o contato ali com o pai, com a mãe, né? Que vai dando a base para isso, né? Então esse contato seguro, né? Aquilo que a gente chama de mãe suficientemente boa, pai suficientemente bom, né? Que não é perfeição, tá? Não estou falando em perfeição, eu estou falando em ser suficiente para a criança, para o bebê, Aquela né? assim. Mas assim, nomear as partes íntimas desde muito cedo, né? E aí principalmente reforçar isso a partir do desfraude, né? Porque ela vai começar a usar o banheiro, né? Não só em casa, mas na escolinha, em qualquer outro lugar, né? Por mais que ela esteja sempre acompanhada, mas também, né? Poder ir nomeando isso, né? E esclarecer que são partes íntimas, que só, né, a pai, mãe, cuidador, médico podem tocar, né? E aí, conforme a criança vai começando a falar, né, vão surgir as perguntas, né? Porque, né, primeiro que a criança ouve, né, a criança percebe as diferenças
né, entre o corpo dela e o corpo do amiguinho, ou da mãe, ou do pai, né? E vão começar as perguntas, né? E aí eu sempre falo que é importante se ater à pergunta, gente, né? Como eu digo, a compreensão do que significa tudo aquilo é nossa, de adulto, né? Mas se ater à pergunta, para que a gente possa responder de uma forma clara, objetiva e direta, né? Sem muito enfeite, sem muita justificativa. Eu acho que é sem fundamentação teórica, né? Uhum. E muitas vezes, né, quando a criança é muito pequena, né, assim, tipo até 5 anos, por exemplo, né, vale devolver. Se ela faz a pergunta, vale devolver a pergunta para ela, né? O que você acha que é tal, né? O questionamento dela. Então, se a criança chegar, né, e perguntar o que é sexo, né? O que você acha que é? Para entender o que vem, né? O que ela, né? Muitas vezes, né? Ela vai falar de uma coisa que nem passa ainda, né? Helena, Então, você me levou aí para muitos anos atrás. Você falou exatamente. E a gente, quanto mãe, pai, a gente antecipa, né? Eu vou contar rapidinho da minha filha mais velha. Uma vez no miudinho, ela estudava no miudinho, ela chegou para mim e ela falou assim: Você não sabe o que eu fiz. Eu falei: o que ela? Eu e o Boris, o meu namorado, já quase morri. Me deu um ataque cardíaco, já deu tudo. Aí eu já imagina a cara da mãe, né? Desesperada. Ela fez, eu dei a mão para ele e passei na horta. E não é, eu acho que é uma coisa. Assim, se ela tivesse falado, dei um beijo na boca, teria tido infarto, mas a gente antecipa. A criança pergunta do pé, o pai já vai com aquela cara de monstro, né? Meu Deus, o que eu vou responder? Então, e quando você se limita à pergunta, né? Mesmo que, claro, uma pergunta pode demandar outra e outra da criança e tal, mas assim, você vai conforme ela. Quem tem que comandar nisso é a criança, não é você, né? Então, de onde vêm os bebês, né? Da barriga da mamãe. Ah, e como sai, né? Ah, vai para o hospital, né? E pode ser feito um corte na barriga ou ele sai pela vagina da mamãe, né? E aí, quando tiver tudo bem, sai do hospital e vem para casa, né? Porque senão, fala assim, de onde vêm os bebês? Do hospital. É a mesma coisa que dizer que vinha da cegonha, gente, né? Só mudou o lugar, né? Então, assim, ir de acordo com o que a criança está perguntando, né? E aí, né, se na hora, e mesmo se a criança fizer uma pergunta que de repente, na hora, a gente é pego meio de surpresa e não consegue dar conta da resposta, poder falar para a criança, filho, eu não sei direito, eu vou ver e eu já te respondo, né? Ou, né, vamos procurar juntos, né? E aí, tem vários livros, né, que podem ser usados para falar sobre isso, né? Ou se a criança já é um pouquinho maior, né, a partir, né, do Fundo 1 mesmo, a partir dos 6, 7 anos, procurar no dicionário, de repente, o significado daquilo que ele está perguntando, né? Para que ele entenda que isso é uma construção também junto ali com o pai e com a mãe, entende? Então, assim, ir respondendo conforme a demanda, né? Claro que aí, a partir dos 6, 7 anos, quando entra no ensino fundamental, né? Esse campo da criança vai aumentar demais, né? Ela vai estar né? Exato, né? Isso, né? E ela vai entrar em contato, né, com outras crianças, com conteúdos da escola, né, que vão despertar curiosidade, que vão despertar interesse e tudo, né? Então, assim, a partir da entrada no Fundo 1, poder ampliar muito esse canal de comunicação dentro de casa, né, para receber essas dúvidas, né, essas indagações, essas dificuldades, né, de incompreensões da criança, porque assim,
lá por volta do terceiro ano, se eu não me engano, começa a falar sobre aparelho reprodutivo, que é o primeiro contato que tem na escola com a questão do corpo, né, enquanto aparelho reprodutor também. E aí, né, muitas questões vão surgir. Né? Então, até os 8 anos, mais ou menos, as questões das crianças vão muito em função do corpo masculino e corpo feminino. Né? Uhum. E as diferenças, né, de cada corpo, né, e o amadurecimento do corpo feminino e do corpo masculino para lá na frente, quando chegar a puberdade, né, com a primeira menstruação para a menina e a primeira ejaculação para o menino, né? Então, a gente perguntou aqui quando deve iniciar, desde a gravidez, né? A gente vai conversando, a gente vai respeitando, dando limite para esse corpinho da criança. Qual idade a gente começa a introduzir sempre, e conforme vem vindo as perguntas, a gente vai respondendo de acordo com o nível e com a idade da criança. Tem algum momento que a gente, como pai, a gente tem que sentar e falar, filho, senta aqui, vem falar sobre isso, isso, ou a gente vai indo nessa linha do desenvolvimento aí, dessa curiosidade vai aumentando, a gente vai acompanhando. Tem algum momento que a gente tem que falar, agora vamos falar sobre sexo, ou sobre sexualidade, sobre isso? Então, pois é, né? Tem muitas famílias que têm aquela questão, a conversa, né? Que se conhece com aquele nome, né? A conversa. É o maior temor, né? Aquela preparação para a conversa. Tem esse momento ou não é necessário? Então, não. Se você está disponível, se você se mostra disponível, né? E se você acompanha aquilo que ela indaga, não vai ter um momento onde tudo vai ser colocado de uma vez, né? Isso, claro, depende de cada família, mas assim, a priori, se uma família que está presente, está acompanhando esse desenvolvimento da criança, né, não vai precisar de um momento específico onde tudo vai ser relatado de uma vez, até porque, né, a criança não... né? Até porque depende da idade da criança para ela dar conta de algumas informações. E como eu digo, né? Vai ser a compreensão do adulto e não necessariamente uma demanda da criança a partir do que ela tem, né? Então, assim, eu já vi crianças né, trabalhando nas escolas com isso, expondo sobre sexualidade para crianças a partir de 10 anos, de 9 anos de idade, né? Você tem uma variedade de contatos ali, né? Que não dá para você considerar que tem que ser feito de um jeito, né? Tem crianças com 9 anos que estão extremamente infantis, realmente, como tem crianças que com 10 anos já tem a mudança corporal, já passou está entrando na puberdade, né? E já está com as mudanças no corpo, então já vai estar diferente, né? Então, assim, não dá para definir que tem que ter a conversa. Se os pais estão ali atentos, não vai ser necessário isso. Claro que a partir dos 9 anos, por exemplo, né, pensando, né, na puberdade que vai acontecer em pouco tempo, é importante, claro, ampliar essa questão do corpo para um corpo que sente prazer também, né? Um corpo que não é só, né, masculino ou feminino, né, nas diferenças, mas um corpo também que vai estar vinculado ao prazer, porque com a chegada da puberdade, né, o empurrão hormonal vai ser tão grande, né, que a criança vai ver o corpo dela mudando, né, e aí lá na frente, quando entrar propriamente na adolescência, onde acontecem as alterações emocionais em função dessa mudança toda corporal, né, ela vai ter que ir lidando com tudo isso, né? Então, se a família está acompanhando, né, é necessário, claro, ir ampliando esse olhar, né? Então, deixa de ser só a questão do corpo, como tem o aspecto do prazer também, né? Mas sempre colocando a questão de limites e possibilidades, né? Então, assim, limite no sentido de
o que que a criança, o que que a criança não pode, o que que o pré-adolescente não pode, né, em relação à vivência da sexualidade, mas com possibilidades também, né, dele reconhecer o próprio corpo, né? Então isso sim, né, a partir dos 9 anos a gente tem que considerar a concepção do prazer. É difícil. Tem mais um ano para eu me preparar, então. Né? E assim, e até porque, né, a gente fala, por exemplo, pré-adolescência, né, a partir da puberdade, que é por volta dos 12 anos, mas, por exemplo, na menina, ela pode acontecer desde os 9 anos, né, a primeira menstruação, né, até os 16, então é uma margem grande, né? Então, e aí a variedade, né, de crianças, de meninas com 12 anos que ainda são extremamente infantis, como aquelas que já têm o corpo todo, né, de moça, né? Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Nós temos só 10 minutos. Meu Deus! Falamos muito, Helena. Ó, qual o papel dos pais na educação sexual dos filhos? Então, acho que a gente já falou bastante, então só vou, né, apontar aí, né, como tópico mesmo, esse acolhimento, né, e o cuidado que começa lá na gestação, né, e aí depois com o desenvolvimento todo da criança, né. Os pais são os principais modelos para os filhos sempre, e ô carga que a gente carrega. Mas, né, e aí os pais são os primeiros e os principais educadores sexuais dos filhos, né? Nós somos referência para eles nisso também, né? E cabe a nós fazer isso de uma forma segura. Nós somos a base segura para eles em tudo, né? E nisso a gente vai ser. Então cabe a nós ter segurança, né, para acompanhar esse processo deles também. Como eu digo, com limites e possibilidades, né? É aquela coisa, não dá para não é para punir, não é para repreender, né? Mas é para colocar limites, né? E deixar claro em que contexto aquilo pode ser vivido. E a questão, claro, da internet, né? De ficar atento. E um assunto que eu gosto muito: qual o papel da escola na educação sexual da criança e do adolescente, né? Aham. A escola junto com a família, né? Como tudo tem que andar alinhadas, né? E aí, assim, a partir do Fundi 1, existe nos parâmetros curriculares nacionais, né, a colocação da sexualidade como um dos temas transversais nos conteúdo, no conteúdo das escolas, das disciplinas, né? O que quer dizer tema transversal? Que ele tem que perpassar, de alguma forma, todas as disciplinas, né? Ele tem que estar presente pelas disciplinas, né, a partir do Fundi 1. E isso faz com que, assim, não é aquela coisa de só na aula de ciências, de biologia, que vai falar lá de aparelho reprodutor, não se limita, né? Pode estar presente na aula de história, abordando história da sexualidade, história de ser homem e ser mulher, né? Pode estar na geografia, né, com distribuição de gravidez na adolescência, né? Pode estar na língua portuguesa, né, com verbetes relacionados à sexualidade, deve estar na educação física, no respeito ao corpo, né, nos limites do próprio corpo, deve estar nas artes, né, quando se trabalha com a expressão do corpo nas obras, né? Então, assim, ele tem que estar perpassando tudo isso. E o papel da escola é informar, né, e promover conhecimento, sem julgamento moral, né? O julgamento moral, que é inerente a esse tema, vai estar lá em casa, né? É a família que vai dar esse contexto, esse contorno, né? Na escola, os professores, claro, e aí é muito trabalho com os professores, né? Para que os professores possam se despir dos seus julgamentos também, porque assim como nós pais, os professores também, né, têm as suas histórias, né, e as suas dificuldades para lidar com o assunto, com esses assuntos, né? Então, assim,
para que o professor também possa oferecer o apoio para o aluno sempre que necessário, seja nas situações difíceis, né? Se chegar uma gravidez precoce ou a notícia, a informação de um abuso, né? Se o aluno procurar o professor, seja nos dilemas e nas indagações naturais de cada fase, né? Do desenvolvimento, da pré-adolescência principalmente, né? Então, assim, e a escola precisa deixar claro também as regras em relação a isso na escola. Por exemplo, em relação a namoro, né? Em relação a beijo dentro da escola, né? Porque não é uma coisa só dos professores, né? Essa questão de a educação sexual dentro das escolas pega a escola como um todo, né? Porque isso, né, vai estar sendo vivido pelos alunos ali em vários ambientes da escola e não só dentro da sala de aula com o professor. Né? Então, assim, é importante ter essa noção. Não é só professor, é a escola como um todo. É um trabalho em conjunto aí, né? Isso. Né? E muito suporte para os professores, né? Para que realmente eles possam acolher a vivência de cada criança. Tem criança que se masturba em sala de aula, né? No Fundi 1 ainda, né? E os professores têm que lidar com isso, não de uma forma que vai punir ou repreender a criança, mas trabalhando a questão da noção da privacidade, né? De expor para a criança que aquilo é algo que ela tem que fazer no lugar que é particular dela e não na frente de todos. Né? A gente tem uma pergunta aqui, Helena, da Joyce. Quando meu filho de 4 anos diz que não vai namorar com ninguém, vai ficar para sempre comigo, mamãe? Eu esboço uma reação muito feliz, apesar de saber que não será assim. Tudo bem eu agir com essa alegria ou eu preciso falar algo mais real sobre essa situação? Não, ele só tem 4 anos por enquanto, Joyce. Pode ficar na paz, né? Porque assim, né? Ele ainda tá nessa fase, né? E ele tem muita história ainda pela frente para ele entender que ele vai poder se separar dessa alegria da mamãe querer ele ali também, né? Então, Ó, isso já daí tá tranquilo, hein? Aproveita que isso passa também. passa, ou Última passa. pergunta, Helena. Falar sobre sexo estimula a vivência precoce? Isso é um mito ou é uma verdade? Totalmente mito, Tati, né? Quanto mais a gente puder falar disso, né, e mostrar que a gente está disponível para esse assunto, mais a gente vai dar conta das angústias, das ansiedades que fazem parte dessa descoberta toda mesmo, né? E isso não estimula a vivência precoce, né? Isso sossega a ansiedade desses jovens, dessas crianças, desses pré-adolescentes, dos adolescentes, né? De entender que isso vai fazer parte da vida deles lá na frente, né? Não é vivência de agora, né? Claro que é toda uma preparação, né? Mas isso não estimula a precocidade. Existem estudos mostrando que isso que não acontece, né? E que só realmente dá elementos para que eles possam viver isso de uma forma mais saudável, que é o que a gente precisa, né? De saúde. Né, para que a gente possa, para que as meninas e os meninos, né, possam ter relações afetivas, né, muito mais saudáveis, né, sem necessariamente entrar em relações abusivas, né, numa masculinidade tóxica, né, onde não se dá margem para o homem, né, para o menino demonstrar a sensibilidade dele também, demonstrar as limitações, as dificuldades, né? E a própria menina também, de ter que se enquadrar num papel, né, de submissão que não cabe mais na nossa sociedade, né? Então, eu acho que falar desse assunto faz com que a gente tenha mais saúde nas relações também, né? Eu tô assim, maravilhada. Por mim, eu ficaria aqui. Pena que o Instagram não deixa, porque ó, faltam 28 segundos, Helena. Então, eu vou me despedir. Tati, obrigada.
E Obrigada. vamos marcar mais uma live sobre esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa a ser falada, tem muito conhecimento que a gente pode levar para esses pais, para essas mães e para os professores. E Sim. muito agradecida pela sua disponibilidade. Você Obrigada é uma a querida mesmo. todos pela participação. Obrigada, Tati. Adorei.